Estamos no ar. 3, 2, 1. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Omunga Live, uma iniciativa que tem por objetivo compartilhar informações altamente positivas, reflexões que nos fortalecem, despertar o nosso senso de protagonismo, de potência, em tempos, de pandemia. Um período tão propício para a gente pensar, refletir, revisar, voltar para algumas posturas que estavam distantes da gente, ou criar novas e assim por diante. A Omunga, ela continua muito focada no seu compromisso de levar a educação para regiões distantes, isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social atua, e mesmo assim, nós estamos tentando fazer parte desse movimento, compartilhando com você essas informações. Nós já realizamos em torno de 15 edições do Omunga Live. Nessa próxima semana teremos o Omunga Live na quarta, na quinta e no domingo também. E essa semana também está muito bacana, como foi desde sempre, Nós teremos o pessoal do Viagem Logo Existo, lá de Portugal. Nós teremos uma conversa com o Maurício Cury, que é o empreendedor, o inovador, fantástico da Cívico e da Comover, lá de São Paulo. E no domingo nós teremos uma live muito bacana com a Gisele Medeiros. Você que nos acompanhou no Caldeirão do Hulk vai lembrar do Gil Vicente, que ele é cofundador da Omunga, faz parte do conselho, esteve comigo no programa. A esposa dele, que tinha uma carreira fantástica, executiva, ela também largou tudo e hoje é publicitária, ela é escritora, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa. Ela comentava comigo outro dia que esse confinamento, que essa reclusão na vida dela começou há muito mais tempo, então ela está tirando isso de letra. Ela vai compartilhar com a gente muitas informações legais sobre isso e como ela conseguiu utilizar essas potências, inclusive se tornando escritora, No final do ano, ela lançou o primeiro livro dela. E falando em livro, pessoal, eu sempre faço uma recomendação de alguma coisa bacana que eu estou lendo. Eu queria compartilhar com vocês esse livro aqui. Opa, não sei se vocês estão vendo aí, O Banqueiro dos Pobres. Pessoal, esse livro aqui teve uma importância muito grande para mim. Foi a segunda bibliografia que eu respirei, que eu vivenciei, depois de decidir entrar na área social de cabeça para empreender. Esse cara aqui, o Mohamed Yunus, ele participou de 1 ou 2 cases fantásticos relacionados à economia popular, relacionados à alimentação, ao combate à desnutrição, e ele coloca esse nosso desejo de participar de uma causa como negócio. Então, eu recomendo esse livro para você. Entra no sebo virtual, que é super barato, lá você pode comprar um novo também, mas eu particularmente gosto dessa coisa colaborativa, essa coisa circular, que já vem com um monte de energia. Vou pedir para a Milena, que está nos acompanhando, depois tirar uma print desse livro, colocar nos nossos stories para você acompanhar também. Faz um tempão que eu não comento com vocês sobre um TED que eu gravei, se eu não me engano, em 2006 ou 2007, não estou bem lembrado, participando do TEDx Blumenau. Eu tive essa honra de ser convidado e participar, e nesse TEDx eu comento como que foi a minha trajetória até meados da Omunga, No TEDx muita coisa aconteceu, mas eu conto muito sobre essa história de descoberta, conto muito sobre essa história de se reinventar, de olhar para dentro, de fazer da causa um propósito de vida, mas como negócios e não como filantropia. E eu quero convidar vocês a assistir. É só entrar no YouTube, coloca lá ou o canal do Omunga, ou coloca Roberto Pascoal TEDx, que vocês conseguem assistir. Pessoal, na edição desse Omunga Live, eu vou conversar com alguém que eu gosto demais por diversas áreas, Na área profissional, na área pessoal, como mentor, como conselheiro, como guia de meditação. E eu estou falando aqui com vocês do Karan, foi a primeira, não sei se foi a primeira, não, a primeira pessoa foi o Gil, mas está ali entre as 5 primeiras pessoas que eu conversei sobre a Omunga, que eu falei sobre essa ideia da Omunga. E naquela época, o Karan era consultor do Sebrae, e ele me ajudou a lapidar esse sonho, esse desejo de fazer da Omunga um propósito de vida. E a minha relação com o forte, que a primeira descrição da primeira missão da Omunga, que, como eu falei para vocês, eu queria, mas não sabia ao certo o que era, foi ele que fez. Então, nós nos conhecemos em Joinville, por eventos, amigos em comum, Sebrae,
mas a nossa relação foi chancelada a partir da primeira ocorrência. Olha que eu lembro que naquela época eu devo ter conversado com 2 ou 3 consultores do Sebrae, mas o Caram foi o único que conseguiu entender, porque naquela trabalhava com inovação, e conseguiu, né, meio que lapidar, e faz isso até hoje, porque nós continuamos caminhando juntos. Ele faz parte do Conselho Consultivo da Almunga, como eu falei para vocês, é meu amigo, eu faço várias de terapia, de meditação, e eu tenho muito orgulho e felicidade em apresentar para vocês, consultor, mentor, Carlos Alberto Caram, e eu queria, Caram, te dar as boas-vindas e, ao mesmo tempo, pedir para você se apresentar para essa galera. Muito obrigado, Pascoal. Depois de uma apresentação dessa, eu não sei se eu preciso falar muito, né, para não destoar de tanta energia positiva que eu recebi de você. Eu não sei quanto ao meu vídeo, à minha transmissão, mas quando você estava falando, seria bom conferir, porque falhou um pouquinho o áudio, né? Tem que verificar se o pessoal está escutando bem. Não sei se você consegue verificar isso. Eu sou, como você disse, consultor, mentor, administrador, né? E trabalho com negócios, empresas, empreendedores, inovação, e mais recentemente tenho também explorado assuntos relacionados à inteligência emocional. Você mesmo disse meditação, nesse contexto da inteligência emocional, liderança no sentido de trabalhar a organização de maneira mais integral, né? E daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Então, a minha atividade também de professor, dou aulas de pós-graduação há mais de 10 anos, leciono em Florianópolis, na Faculdade CESUS, que é o curso de administração, e leciono também cursos de pós-graduação pelo Senai. Enfim, são mais de 10 anos aí que eu leciono, né, sempre na área de empreendedorismo, marketing, estratégia e inovação. O Caram, só me lembra, há quanto tempo você temperou essa tua atividade de consultor com questões mais humanas? Agora você falou, né, você estratificou o teu currículo e me veio esse gatilho na memória. Faz quanto tempo que tu deu essa temperada aí nas tuas consultorias, nas tuas mentorias? Quando eu estava terminando o meu doutorado, que teve um tema na área de inovação social, que eu já comecei a estudar empreendedorismo social lá, mais ou menos por volta eu fiz de 2010 a 2014. Ali, em 2014, eu comecei a trazer, fiz um retiro de meditação, foi o Marco Zero, né? Com um guia internacional que hoje mora em Joinville, é meu amigo pessoal, Avihai Abuhav, que acho que você conhece também. Sim, sim. Uhum. E esse retiro, a partir daí, me fez olhar para dentro de uma forma que eu não tinha olhado antes. Por mais que eu já me trabalhasse de várias formas, terapia, né, estudos religiosos e espiritualidade e tudo isso, a meditação realmente mudou a minha forma de olhar para dentro e de me sentir em paz e acessar as coisas que eu precisava por meio da meditação. E a partir daí eu comecei a integrar coisas que eu achava que faltava muito para mim, e aí quando eu via no trabalho das pessoas também essa dificuldade, eu comecei a compartilhar, e aí não parei, né? Fui buscar várias outras abordagens, né? Constelação sistêmica, por exemplo, que é desde 2017 que eu fiz a formação, enfim, para poder incorporar cada vez mais ferramentas, abordagens no meu trabalho, na forma de ajudar as pessoas a cumprirem os seus objetivos, sua realização. Isso para mim foi muito marcante, cara, porque eu acho que a nossa vivência, o nosso conhecimento, né, enfim, as nossas referências, eu acho que tem 2 momentos, né? Eu lembro que durante um tempo você era bem voltado a negócios, a business, a crescimento, a plano de negócio. Continuo. E não todos validando isso. Mas eu lembro que teve ali uma coisa que foi que me chamou a minha atenção, né? Porque aí você parece que humanizou tudo isso, e aí o teu trabalho ficou muito mais atraente, né? E eu fui um dos primeiros a me candidatar aí para ser tua cobaia, né? Você deve lembrar disso aí, né? É verdade, você foi um dos primeiros que eu chamei para participar dos programas, do treinamento, da mentoria, e é uma grande satisfação, uma honra para mim estar aqui com você.
por tudo isso, né? Por toda a sua história, por toda a nossa história, e eu sou muito grato. Legal. Pessoal, antes de ir para a segunda pergunta, queria pedir para que vocês compartilhassem essa live. Quem está assistindo e está curtindo, compartilha no Facebook, também está ao vivo pelo Instagram. Você pode compartilhar isso com seus contatos através do direct. E, caramba, queria que tu compartilhasse com a gente, de maneira muito particular, muito individual, como que você está se sentindo nos dias de hoje, certo? Depois de semanas de confinamento, de nós sermos... temos acompanhado tantas coisas pela mídia, pelos colegas, pelos amigos, pelos contatos que acabam, né, compartilhando as suas impressões com a gente. Como que você, né, se eu fosse perguntar para o teu travesseiro, né, que talvez seja uma das pessoas que mais se conhece, que é com quem a gente conversa antes de dormir, como que você está se sentindo nesses dias de pandemia e nesse contexto atual? Olha, como todos, né, no começo da pandemia, quando ainda não tinha chegado no Brasil, a gente teve uma confusão muito. Meu primeiro sentimento foi de confusão, né, porque eu não sabia o que era direito, não sabia onde ia chegar e o que ia acarretar, né, quando chegasse, né? E depois essa confusão começou a se transformar em receio, preocupação, né, com as pessoas que são mais próximas da gente, que têm certas vulnerabilidades ao que se diz que, né, tem que cuidar mais, né, e aí se tornou preocupação com os meus pais, com as pessoas mais próximas, né, e depois a gente passou a explorar isso de uma maneira a estreitar os laços, né, com as pessoas que a gente tem mais intimidade, né? Então, essa parte que deu mais tranquilidade para se reorganizar, para tocar adiante, tocar em frente, né? Mas eu passei um momento de até tristeza, né, com a situação, e principalmente no Brasil, né? Porque nós estamos tendo, dentro desse período, muitos acontecimentos, eu diria, controversos e turbulentos, que me trouxeram tristeza, apreensão, para que isso tudo, além da pandemia, não desfoque a nossa atenção do mais importante, da vida, né, da retomada que nós precisamos fazer. Então, eu fiquei muito apreensivo com tudo isso que aconteceu, principalmente no Brasil, quando se começaram também os decretos e as contradições, e principalmente a desinformação, né, que aconteceu. A gente fica apreensivo, e quando as coisas começaram a ficar turbulentas, eu fiquei triste. Essa que é a verdade. E agora nós estamos tentando se focar de novo, né? Exatamente. E é o que eu sempre digo aqui nas nossas lives, né, cara, como que você, imagino que boa parte das pessoas que estão nos assistindo, nós somos privilegiados, né, porque estamos em casa, a geladeira está cheia, estamos com acesso aos meios tecnológicos para estar, entre aspas, perto de quem a gente ama, sabão e água e abundância. Eu compactuo dessa lamentação, dessa tristeza, pelas pessoas que não têm as condições que a gente tem. E como modéstia à parte, né, eu circulo muito, e eu consigo dimensionar um pouco melhor isso, porque a OMUNG atua, né, em regiões distantes, isoladas, regiões de extrema vulnerabilidade. Combater uma pandemia nesse contexto é uma coisa realmente desafiador. E, querido, quais são os aprendizados de tudo isso, ainda nesse contexto mais particular? Eu tinha uma condição de mudança. Eu estou trazendo a minha empresa, que eu atuava em Joinville há mais de 18 anos, morei em Joinville há muito tempo, né? Estou transferindo ela para cá. Então, eu já estava num processo de transição em várias áreas da minha vida, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. E nessa transição, o que a gente faz? A gente desacelera o fazer, e mergulha naquilo que é assim o planejamento, a preparação, né? E eu já estava num processo de reflexão mais para dentro, né? Quando isso aconteceu. Então, eu confesso que eu não estava no ritmo
de dinâmico, assim, muito, muito acelerado, quando todo mundo teve que parar. Para mim não foi muito estranho, porque embora eu continuasse selecionando e tal, as minhas atividades de consultoria, de mentoria, eu estava no processo de transição para trazer isso para cá. Fazia lá em Joinville e agora estou me organizando fazer aqui. Então, para mim, essa parada não foi talvez tão drástica quanto foi para a maioria das pessoas que tem um ambiente de trabalho, que se deslocam todos os dias e que, né, tem uma rotina muito acelerada de cumprir tarefas e de execução, né? E o aprendizado maior mesmo é justamente isso. Eu preciso continuar no meu trabalho à distância, executando atividades, e tem gente que está com as atividades, muito mais atividades do que antes, né? Tem muita gente, nós como professores, estamos fazendo mais atividades do que fazíamos simplesmente indo para a sala de aula com o material preparado. Então a gente tem muito mais disponibilidade, muito mais interação, mas ao mesmo tempo que, em certa medida, a gente ganhou tempo de interação com os familiares, aqueles mais próximos, né? Mesmo que não pessoalmente, para acompanhar a situação deles. Então, eu vivo conversando com meus amigos de infância de Londrina, com meus amigos de faculdade da ESAG, com os meus amigos que moram longe, em Brasília, nos Estados Unidos. Eu quero saber como eles estão, eu quero saber o que está acontecendo com eles, muito mais do que naquela vida corrida que a gente está focado em atividades assim. Então, isso eu aprendi que eu não devo deixar tão espaçado como eu deixava antes, né? Esse contato, esse acompanhamento faz muita diferença na vida da gente, né? Você se importar com as pessoas, quando a gente está muito acelerado, a gente se importa com o que está fazendo, né? E quando a gente tem essas paradas obrigatórias de, peraí, olha, tem uma mudança grande, você olha um pouco para dentro e olha para o coração, para aquilo que faz o seu coração bater mais forte e tal. Isso foi uma mensagem importante para mim. Caramba, olha que legal, né? Quando eu penso em você, né, eu penso nessa questão do business que a gente falou, de negócios, plano de negócio, tudo mais, né? E aí vem mentoria, vem meditação, vem planejamento, vem ser professor. Aí você me solta agora algumas pérolas, né? Como se importar mais com as pessoas, ouvir, olhar mais, né, para o nosso coração. Me surgiu aqui um pensamento. Como que tu definiria o teu propósito hoje? Se é que você encontrou? É servir? É ajudar? É participar do desenvolvimento humano? Qual que é o chamado que te leva para todos esses caminhos, né? Que faz com que as pessoas se encontrem com elas mesmas. E essa é uma definição minha, né? Por isso eu queria que você me ajudasse a entender e, quem sabe, conceituar melhor. Eu não tenho uma frase que define o meu propósito, mas eu sempre sei quando eu estou alinhado com ele, porque eu sinto que o meu corpo inteiro vibra diferente, parece que eu estou no lugar certo, e ele tem muito a ver com servir, né? Certo. Como administrador, como professor, eu sempre me coloquei a serviço de forma mais ampla da vida, né? Das necessidades que as pessoas têm de buscar a sua realização. Claro que como administrador também eu vou olhar para negócios, para o trabalho, mas eu sempre me coloquei a serviço. E quando eu estou a serviço, né, até como professor, eu não costumo olhar só o aprendizado do aluno, né? Eu costumo me disponibilizar para aquilo que ele precisa, para o momento de vida dele, para os desafios profissionais, às vezes até pessoais, buscando me assim, colocar à disposição como alguém que já teve alguma experiência, e se alguma experiência que eu tive pode ser interessante para abrir uma perspectiva nova para essa pessoa, mas mais do que tudo ajudar as pessoas mesmas a encontrar o seu caminho e tal, assim como para mim é importante isso, tá sempre buscando sintonizar o meu momento com o meu caminho, né, com aquilo que realmente faz sentido para mim, fazer, servir e ajudar. Quem te conhece pelo menos um pouco, né? Quem sentou para conversar com você uma vez e te acompanha, enfim, é muito perceptível essa questão do servir.
é muito perceptível o quanto você instiga, né, o quanto você provoca. Você é uma pessoa que gosta, né, de sempre estar... se uma coisa está boa, vai lá e... Não, mas vamos resolver isso aqui, mas e aquele outro? Então você tem essa questão do desenvolvimento, né? E mesmo que você não tenha isso numa palavra, num mantra, alguma coisa assim, eu acho que quem te conhece um pouco, eu tenho certeza que vai pensar como eu ou de uma maneira muito parecida. Pessoal, eu queria mandar uns abraços aí para a galera que está nos acompanhando. Queria dar um alô para Idenilza, que é uma das pessoas beneficiadas pelo projeto Escolas do Sertão. Estou super feliz em te ver aqui. A Idenilza mora num lugar longe, mais longe, cara. O dia que eu for para o sertão comigo, eu vou te levar na casa dela, e mesmo assim ela tá terminando a graduação dela em enfermagem. Assim, eu morro de orgulho dela. Assim, para mim ela é uma inspiração e vive pedindo para eu construir uma biblioteca lá na comunidade quilombola que ela mora, e quem sabe um dia vai rolar ainda. Quero mandar um abraço também para o seu Nailson Tesanor, de Atalaia do Norte, lá do interior da Amazônia. Seu Nailson, como é que tá a internet aí? Estou surpreso com o senhor conectado aqui, porque lá existe uma dificuldade com sinais também. Roque Antônio Matei também, parceiro, amigo, presente com a gente. Então tem uma galera bacana nos acompanhando. Um forte abraço para todos vocês. E, cara, eu dei uma pincelada, eu acho que até, quem sabe, baguncei aqui a nossa pauta, mas queria que tu explicasse um pouquinho melhor sobre como que funciona, como que é esse teu trabalho de mentoria, esse empreendedorismo integral, que é o que define você, e como que isso, né, tem contribuído para a tua felicidade, para a felicidade das outras pessoas, para a plenitude delas. Eu poderia falar sobre isso, porque eu sou como é que se diz, sou cliente, sou voluntário, sou cobaia, mas para que as pessoas tenham uma ideia um pouco mais clara e concreta, dá uma explicada aí como que isso funciona na prática. Bom, o que eu vim estudando e explorando ao longo da minha carreira de consultor, de administrador, de professor, até ali, final do meu doutorado em 2014, era o que todo mundo privilegia, que é a nossa capacidade de aprender, né, que é cognitiva, né, então, sim, nossa capacidade intelectual de aprender, de conhecer as coisas, de, enfim, desenvolver os nossos talentos e competências, de agir, de colocar isso em prática, de realizar, e a capacidade de avaliar os resultados disso e ajustar, né? Então, praticamente, eu focava, é o que a gente foca a vida toda estudando, né, e fazendo cursos, e a partir desse momento da minha vida, eu percebi que eu deixava de fora dimensões que são importantes e que antecedem essa dimensão mais cognitiva, que é, por exemplo, a dimensão que eu chamo de sentir, né? Então, claro que todo mundo agora, desde a década de 90, fala em inteligência emocional, mas na prática isso ainda está embrionário nas empresas, né, nos líderes, de como explorar isso de maneira prática. Tem muita coisa sendo explorada através de coaching, né, que trabalha com processos comportamentais, e eu fui buscar também não só essa parte mais, eu vou chamar assim, explícita dos sentimentos, que é mais comportamental, que você observa o comportamento, mas uma parte mais não consciente dos nossos sentimentos, que podem muitas vezes afetar o nosso comportamento também, e geralmente afeta criando padrões, né, que podem ser tanto positivos quanto sabotadores, e fui explorar isso. Então, aí eu comecei a agregar essa dimensão do sentir. Outra dimensão que eu explorava, mas não sabia como organizar isso para ajudar as pessoas a explorar, é uma dimensão mais intuitiva. Então, até com o estudo e com a prática das constelações sistêmicas, não se trata da intuição em si, esse termo é um termo muito ambíguo, mas de você aprender a perceber o que está acontecendo antes mesmo de você julgar ou fazer qualquer projeção do que é. Então, é a sua capacidade de estar centrado e perceber. E aí você acessa os seus sentimentos a partir daí. Então, essa dimensão eu exploro, a capacidade das pessoas em saber, mesmo sem explicar como sabem, mas aquilo faz sentido para elas, né? Então, é uma dimensão mais intuitiva. E uma última intuição, que é uma última dimensão, que é mais ampla do que todas essas, e ao mesmo tempo ela está
por dentro disso tudo, que é a dimensão mais existencial, que eu chamo simplesmente de dimensão de ser. Então, muitas vezes, as pessoas têm questões existenciais que, claro, geralmente vão trabalhar como? Vão trabalhar buscando atividades espirituais, né, religiosas, etc. E muitas pessoas conseguem se desenvolver a partir daí. E eu também tinha vários caminhos que eu explorava dessa forma, e percebi também uma forma que não precisasse estar necessariamente associada a uma religião específica, a um ritual, para a gente trabalhar questões existenciais e poder também, então, estar mais disponível para essa parte intuitiva e mais conectado, que essa parte intuitiva simplesmente nos conecta, né, aos nossos sentimentos antes de pensar e antes de agir. Então, a mentoria, ela ajuda as pessoas a conseguir acessar isso. Isso que eu chamo de integral, né? Que vem a dimensão do ser, saber, sentir, para depois pensar, agir e ter. Conectar isso tudo, sem dicotomia. Cara, o que eu acredito que tenha de mais fantástico no teu trabalho é justamente essa integralidade, né? Quando você começa a empreender, é comum você se aproximar dos mesmos, né? Dos comuns, né? De outros empreendedores. E eu já ouvi tantas histórias, né? Essa dificuldade em equilibrar o ser e o ter. Eu já escutei tantas histórias de pessoas que se sentem culpadas por ter sucesso, né? Daí elas têm um monte de coisas que parece que impede que ela cresça. E do mesmo modo tem aquela pessoa que tem, como é que se diz, uma ascendência, né? Tem um êxito muito bacana, e quando ele chega lá no topo, ele percebe que não é o suficiente. Né? Ele percebe que, enfim, aí não também não está sentido naquilo também. Não encontra sentido, né? E o que eu sou apaixonado pelo teu trabalho desde sempre é justamente nessa questão, cara, é legal ter um DRE, é legal fazer um planejamento estratégico, é legal ter visão de médio, curto, tudo certo. Mas, cara, se dentro não tá organizado, tá bagunçado, não vai virar, não adianta, né? E essa tua forma de pensar, assim, eu nunca esqueço uma vez que eu fui na tua casa aqui em Joinville para discutir plano de negócio e tu me mandou meditar, né? E aquela meditação me trouxe um gatilho de uma situação com meu pai lá atrás, que meio que conversava com a minha situação de hoje. Não é culpa do meu pai, não é essa a questão, mas como uma coisa soma com a outra, né? E aí, sei lá, aí daí 3 meses depois o negócio estava dando certo e o negócio estava andando. Então, como as coisas realmente, né, elas são literalmente integradas, como você diz, né? Não tem como separar, né? Então, tinha uma época que a gente aprendia que, olha, você deixa o seu chapéu, né, da vida pessoal lá, põe outro chapéu, como se, então, o nosso sentimento não fosse. Então, você está com uma questão emocional difícil e ele não fosse afetar, né, por mais profissional que a gente diga que a pessoa é impossível que o desempenho dela vai ser o mesmo e ela vai estar ali, né? O coração dela vai estar lá naquela questão que ela não conseguiu resolver. E como você diz, não é o seu pai, são todos os pais, né? Então, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Isso é uma questão existencial, é regra. Ninguém muda isso, né? A lei da gravidade existe, você entenda sobre ela ou não. Nós temos pai e mãe. Então, tudo que se relaciona aos nossos pais pode, sim, consciente ou não conscientemente, estar afetando a forma que nós olhamos para a vida, olhamos para o trabalho, olhamos para os nossos relacionamentos, olhamos para aquilo que nós queremos realizar, nos dá mais ou menos coragem, mais ou menos inibição, né? Então, sim, é uma boa forma de olhar para a nossa existência, olhando para a nossa relação com os nossos pais. E isso nos torna... Tá fazendo, é um processo para a vida, né, Pascoal? Não, essa questão de pais é só um exemplo, né? Tem tantas outras coisas, né? E é fantástico, né, cara? Porque isso dá uma clareza para tudo, né? Isso potencializa a nossa sensibilidade, dá uma leveza para os dias e torna o empreender, no meu caso, de maneira mais particular, ainda mais feliz, prazeroso. Nossa, assim, eu já comentei isso com você de maneira particular, assim, eu estou numa fase tão feliz da minha vida, né? Com muito respeito às pessoas que estão passando dificuldades, né? Por conta da situação da pandemia, mas eu realmente acredito que tem a ver com essa integralidade. E falando em integralidade, a Luciana Almeida, que é a nossa assinante do Munga Clube, está comentando muito legal ver o trabalho realizado de maneira integral.
o ser humano todo. Parabéns, Caram. E uma outra assinante, que também é uma amiga nossa em comum, a Leda, que é uma outra, olha, pessoa maravilhosa. E eu acho que tanto que a Luciana Leda e quanto a Donizete, eu amo os dois. Exatamente. Olha, dá uma live muito bacana com a Leda e dá uma outra live muito bacana com a Luciana também. A Leda mandou uma pergunta aqui, ó. Oi, Caram. Em momentos críticos como esse, as pessoas tendem a focar exclusivamente no curto prazo e questões estruturantes como a educação, a inovação perdem a prioridade nos recursos. O que você recomenda para não perdermos o foco em ações que devem se manter prioritárias? E a pergunta da Leda é maravilhosa. Ótima pergunta. Vou me permitir, perdão, fazer um adendo. As organizações sociais do Brasil inteiro estão se reunindo para justamente ir nessa linha de diálogo, né? Olha, nós não podemos parar, né? A pandemia é importante, mas tem tantas outras causas que não pode parar, que soma com essa fala da Leda. Comenta aí, cara. Pô, pergunta maravilhosa, Leda. Muito obrigado. Então, eu vou exemplificar com o ambiente do empreendedor. E aí ele pode ser transferível para outras áreas da nossa atividade pessoal. Sempre que nós enfrentamos uma fase crítica, uma turbulência, a forma que eu costumo trabalhar isso o primeiro passo é de dentro para fora. Então, primeiro é conseguir centrar a nossa atenção no momento presente. Essa é a primeira estratégia que ajuda a gente não, divagar com a turbulência do ambiente. E o momento presente significa não ficar com aquela mente que vá ficar seguindo tudo que acontece, é ficar centrado. E um exercício fundamental a partir desse centramento é conseguir construir visão. Então, se eu estou centrado e eu não estou disperso no que está acontecendo aqui, e eu consigo, por exemplo, como empreendedor, conseguir visualizar daqui um ano, como eu estarei em um ano a partir de hoje, como a minha organização estará, o que ela estará realizando, quais os produtos serão prioridade, como eu estarei explorando as competências da minha organização, como as pessoas daqui a um ano que trabalham na organização estarão falando como nós passamos esse período, como essa história vai ser escrita. Então, quando a gente faz esse exercício, é um exercício de visualização, um exercício intuitivo, ajuda muito a você não ficar perdido na crise e buscar estabelecer uma visão de futuro. A maioria dos empreendedores, eles constroem uma visão clara, mesmo que não explícita, eles não escrevem, mas eles têm muito sucesso. A gente sabe a história do Steve Jobs, a gente sabe a história de vários empreendedores que eles tinham uma visão, ou construíam constantemente a visão do que ia acontecer, ou que poderia acontecer a partir de um processo atual, e perseguiam isso. Claro que sempre buscando se desenvolver e aprender rapidamente com as experiências. Mas esse exercício de visão, na minha forma de ver, pode ser um bom caminho se for feito a partir do centramento, se for feito a partir de um processo de equilíbrio interno, para que a gente não se esforce demais para enxergar algo com uma ansiedade de construir artificialmente uma realidade. Quando aquilo faz sentido para a gente, essa visão nasce e a gente encontra segurança nela, encontra um caminho. Mesmo que mais adiante a gente mude essa visão, não tem problema, mas a gente cria uma visão de curto, de médio e longo prazo, daqui a um ano, daqui a 2 anos, e a gente tem uma orientação, um norte. Mas, Caram, perguntando para o empreendedor agora, como que eu faço para construir essa visão dentro de um contexto tão incerto como o atual? Porque eu, pelo menos, escuto todos os tipos de, como é que se diz, de análises de diferentes veículos de comunicação e site, e é um negócio muito incerto. Como que a gente faz para conseguir enxergar isso nos dias de hoje, nesse contexto atual? Não é fácil, porque quando nós estamos com uma distração muito grande, é isso que faz os veículos de comunicação, as fontes de informação que nós temos que fazer um esforço muito grande de filtrar e depois validar as fontes disso para
poder utilizar as informações. E nesse período, se a gente começar pelas ideias, a gente vai ter mais dificuldade. Por isso que eu falo primeiro de dentro para fora. Por isso, é muito estranho para quem não experimentou o que eu falo aqui de dentro para fora, nunca trabalhou com qualquer processo que não seja apenas cognitivo, conseguir captar isso, eu entendo. Eu achava uma coisa muito estranha também, né? Antes de conhecer meditação, antes de conhecer constelações familiares, eu não conseguia entender isso de maneira clara. E depois eu fui me aprimorando e entendendo qual é o processo de centramento interno que me dá a condição de não ficar tão perdido para construir algo que possa estar no futuro sem me perder nessa desinformação. A questão é que quando a gente quer resolver tudo com a cabeça e a gente está angustiado, é muito mais complicado. Se a gente tiver com medo, se a gente estiver angustiado, é muito mais complicado a sua mente funcionar. E outra coisa, quando a gente está cansado, estressado também, né? Você sabe que a sua capacidade de concentração para ler um livro depois de um dia estressante é muito menor do que de um domingo que você está se sentindo super bem, agora eu vou ler aquele livro que eu sempre quis ler. Seu cérebro funciona melhor, sua disposição funciona melhor, e assim é no trabalho, e assim é nas decisões difíceis. Se você estiver agitado e imerso nos problemas, nas informações, e principalmente, né, na desinformação, porque a gente tem muito bombardeio de informação que não é útil para nada. Então a gente precisa restringir isso e aprender a centrar a atenção primeiro para depois construir essas possibilidades de visão. A pergunta da Leila, ela vai assim, né, vai no âmago da questão, porque é justamente isso, né? A gente só tem escutado falar sobre a questão relacionada à saúde, mais especificamente ao corona, porque outras doenças, né, já são consideradas quase que secundárias, né, pela gravidade da pandemia, e é uma insegurança que eu tenho também, né, porque a nossa causa é a educação, né, mas o cara está bem educado, ele tem que estar em condições, né? E a Leda, você que não conhece, a Leda ela faz parte do Consulado da Mulher, que é o projeto social da Consul, que potencializa empreendedorismo, né, para mulheres que fazem parte de comunidade de baixa renda. E eu fico imaginando que a Leda trouxe essa pergunta, né, justamente talvez por ter a mesma insegurança, né, que eu tenho, porque isso pode nos causar, como é que se diz, problemas no futuro, se não já no presente, e por isso que essa importância, né, como que a gente faz, né, para não perder o foco de outras questões que também são consideradas, né, prioritárias, né, é um desafio gigantesco esse, né. É isso aí, e isso está acontecendo com muita gente, né, principalmente as pessoas que estão tomando decisões difíceis nesse momento, empresários estão tomando decisões difíceis, e aí com essa confusão, se eu estou confuso, se eu estou me sentindo angustiado, se eu estou me sentindo estressado e com toda essa desinformação, como é que eu tenho clareza da prioridade daquilo que é importante, né? Então, esse centramento e essa capacidade de construir a visão. Eu estava conversando com um empresário que estava me confidenciando, falou, eu vou ter que demitir 20% do meu quadro e fica difícil conciliar o bem-estar da empresa com o bem-estar das pessoas. E eu senti nessa fala dele, além de uma culpa muito grande pela decisão dele, uma dicotomia, né? Quer dizer, como se tomar uma decisão pela sobrevivência da empresa fosse algo mal, algo ruim para as pessoas. Agora, se ele considerar que ele tem lá 200, 300, 1.000, né, colaboradores e a sobrevivência da empresa, agora, por exemplo, o caixa foi muito afetado, né? Não for preservado, se ele não tiver a capacidade de tomar essas decisões, talvez a empresa não sobreviva. Então, nenhum desses trabalhadores vão... É claro que ela precisa ser, talvez, a última alternativa, né? Primeiro, ver de que forma buscar outras alternativas, porque o impacto desse tipo de decisão é muito grande. Agora, se tiver que tomar, não adianta tomar com culpa, né? Ou com essa situação de achar que o bem da empresa é o mal das pessoas. Não é, né? Essas pessoas, elas vão
ter que procurar uma outra atividade e talvez até empreender e talvez até encontre mais sucesso. E a empresa precisa continuar. Então, sim, é muito difícil entender a prioridade quando a gente está tentando pensar com a cabeça, mas se a gente entende o que faz sentido para a gente, estiver centrado, por mais difícil que seja essa decisão, a gente tem menos culpa e tem mais clareza. E outra coisa, nessa situação específica, o respeito é fundamental. O reconhecimento, a contribuição dessas pessoas durante o período delas na empresa, a clareza, a transparência, né? O reconhecimento é fundamental. Então, não é só o que você faz, mas como você faz. E às vezes a gente, na turbulência, esquece o como fazer. Eu tenho que fazer e acaba fazendo até o que não deve fazer antes do que tem que fazer. E é como a Leda falou, então as prioridades, elas acabam se perdendo porque a gente está muito agitado, muito preocupado e muito perdido no meio daquilo que parece um pouco manipulativo até, né, dessa enxurrada de informações que nos chega. Legal. E, caramba, o que tu acha que vai acontecer com esse mundo que não volta mais ao normal? Eu comentei no Facebook esses dias uma publicação que esse negócio de voltar ao normal não existe mais. É um outro mundo, é um outro contexto, é uma outra forma de ver a vida, as relações de trabalho, as relações pessoais. Qual que é a tua percepção do que vai acontecer lá na frente? Eu posso dizer agora que já está acontecendo, né? Já é diferente. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente faria pouco, né? Não é? A gente vê, por exemplo, na medicina, já que a pandemia é uma questão de saúde, pré-diagnóstico, diagnóstico e até consultas à distância, né? O Ministério da Medicina, o Ministério da Saúde começou um processo de pré-diagnóstico automatizado, robotizado, para atender, né, milhões de brasileiros e poder fazer uma triagem da situação deles, e isso vai ficar, né? Esses recursos e esse comportamento e essa confiança de que o processo funciona e o aprimoramento e o aprendizado vai ficar. Então, na medicina isso aconteceu, na educação tem acontecido, eu tenho dado aulas remotas para os meus alunos e explorando novas formas de comunicação. A educação também está vendo novos processos, a dinâmica de trabalho em casa, remotamente, né? Não só no serviço e na área administrativa, que parece mais compatível você trabalhar de casa num sistema que tenha conexão via internet, mas também houve um aprendizado muito grande em indústrias, né, que tiveram que, por exemplo, mesmo funcionando, aquelas que foram caracterizadas como serviços essenciais ou de setores essenciais, tiveram que trabalhar com, abrir mão, até o serviço de saúde também, né, daquelas pessoas que tinham vulnerabilidade, e trabalharam com efetivo menor e encontraram novos processos, novos meios de ter produtividade e às vezes até melhor, né, do que antes, não pela falta dessas pessoas especificamente, mas porque com poucos recursos tiveram que criar novas formas de fazer. Então, isso não volta mais, é um novo padrão, um novo normal para eles, né? Então, eles tinham uma referência de produtividade com um certo número de pessoas e eles têm outra, né? E tudo isso que a gente está vendo, da forma com que as pessoas veem, né, o trabalho, veem as relações pessoais, as tecnologias, o uso das tecnologias, esses novos hábitos que nós criamos, isso já mudou, né? Então, nós já estamos vivendo, e às vezes, como já estamos dentro do processo, podemos não notar as mudanças, mas nos últimos 20, 30 dias, todos nós, de uma forma ou de outra, com mais ou menos intensidade, já está experimentando o que vai ser daqui em diante, né? É só a gente estar atento a isso que vai perceber. E algumas tendências, como o próprio uso da tecnologia, a internet das coisas, o comércio eletrônico, algumas coisas que já estavam, foram, né, turbinadas, né, já estavam, né, disponíveis, foram turbinadas, e agora uma série de novos serviços tem uma demanda latente já, porque as pessoas já se acostumaram a utilizar esses serviços, desde os bancários até, né, os mais tradicionais, como alimentação e
e compras em geral. Então, já mudou, né? Então, esse processo não tem mais volta. Eu, como empreendedor, assim, como ser humano, me sinto muito mais sensível a tudo, entende? A primeira semana de reclusão, eu realmente parei para ressignificar. Eu fiquei no casulo, fiquei na caverna, fiquei olhando para dentro e para fora, e nas semanas subsequentes eu estou pensando em melhorias. Como deixar a jornada da Almunga mais legal, e o mais legal é como que a gente faz o que a gente faz olhando para a janela, né? Contemplando aquilo que a gente executa. E isso tem relação com como que a gente trata as pessoas, os benefícios que a gente oferece, as condições de trabalho, enfim, né? Então, de maneira particular, me deixou um ser humano mais humano. E eu sou grato por isso, né? E mais uma vez, com todo respeito às pessoas que estão passando dificuldades, né? Eu não acho que é um bom preço, entendeu? Eu gostaria que ninguém tivesse passando dificuldade, eu gostaria que ninguém tivesse perdido entes queridos pelo que está acontecendo, mas tentando olhar por uma ótica positiva, assim, para mim tem sido um momento muito feliz. Pascoal, não precisa sentir culpa de ser feliz. Se você for feliz, você vai ajudar muito mais gente do que se você for triste ou infeliz. Então, seja muito feliz e inspire as pessoas com a sua felicidade. É isso aí. A felicidade vem antes. É por isso que eu venho trabalhando essas questões de presença e você trabalhar uma inteligência, eu vou chamar existencial, antes de trabalhar a sua inteligência cognitiva, lógico, o seu raciocínio lógico, matemático, porque quando você parte para pensar em plenitude e tranquilo, em equilíbrio, né, sem euforia também, mas pleno, eu estou usando todas as minhas faculdades e eu estou satisfeito com elas, eu estou feliz. Eu posso fazer muito mais para mim e para os outros, né? Então, não se sintam culpados de se sentir bem no meio da pandemia, continue se sentindo bem e inspirando as pessoas e ajudando as pessoas a também se sentirem melhor. Querido, a gente já está partindo para os finalmente da nossa live. A live está tão boa que nem parece que se passou 50 minutos. E eu queria ir partir para os finalmente fazendo uma rapidinha, um pinga-fogo contigo. E ó, eu quero que você me responda sem pensar e tem que ser rápido, hein? Tem papum, nossa. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro, um livro marcante para você. Olha, são muitos. O primeiro mais marcante foi 1984, George Orwell. Aí depois, o último marcante foi Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger. Que legal. Então, Milena, são muitos livros. Oi? Desculpa, era só uma observação. Milena, nossa assistente aí de nossa social media, toma nota disso para a gente fazer um cardzinho depois e colocar lá nos stories da Almunga para recomendar. Qual que é o nome do livro? O primeiro é 1884. 1984. Tá. É um clássico. O segundo? Eu li na época da escola esse. Esse me marcou bastante, porque ele traz uma visão muito contundente da sociedade, né? E o que mais recentemente me marcou, A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, que é um livro fantástico que, ó... Vamos lá, um filme marcante para você. Também tem vários, né? Eu gosto muito de ficção, mas o negócio, assim, o que me marcou mais foi De Volta para o Futuro, não vou esconder. É filme adolescente e tal. Agora, o que mais recentemente de ficção, que eu assisti, o Prometheus, 2012... esses filmes de ficção agora me fazem ampliar a concepção, e é sobre extraterrestre, me fazem ampliar a concepção de mim mesmo, do mundo, do funcionamento das coisas, porque sai da nossa realidade mais próxima e nos leva assim a aceitar, né, a considerar que existe outra realidade. Eu adoro ficção. Uma inspiração para você? Meus pais. Ah, maravilha, ótima inspiração. Tem algum pensamento, mantra que sempre te acompanha em qualquer tipo de momento? Obrigado pela vida, papai e mamãe. Legal, que bacana. Se você tivesse que resolver um problema seu, dentro de você, no teu coração, qual que você escolheria? Medo ou vaidade? Só tem essas opções? Medo ou vaidade, se eu tivesse que escolher para resolver? Medo. Medo? Por que seria medo? Primeiro, o medo não vai... Se eu tiver medo, eu não vou nem ter vaidade, né?
Boa resposta. E sem contar a medievalidade, teria algum outro que você gostaria de colocar nessa lista aí? Que você perguntou se teria outra opção? Culpa. Culpa? Interessante. Bom, muito bom. Eu ia te perguntar aqui, ó, se tu acredita em extraterrestre, mas tu já respondeu, né? Pelo jeito tu acredita ou não? Ou o gosto pela ficção não conversa com a... Eu tenho uma crença que é impossível, não, pelas probabilidades, não existir vida inteligente em outros planetas, só porque a nossa pequena capacidade de explorar não atingiu ainda, ou não reconheceu, pelo menos não publicamente, a existência disso. Para mim, pelos dados que nós temos, aí, que a gente estuda, é impossível, probabilisticamente, que não exista mais vidas inteligentes. Né? Inclusive, nós devemos conviver com eles, inclusive. É verdade, talvez até já, né? Algum Sim. Animal de estimação, cara? Algum animal de estimação? Hoje não. Minha namorada tem 2 gatas e eu aprendi a conviver com gatas e estou gostando. E última pergunta, você se arrepende de quem você votou nas últimas eleições? Eu não me arrependo de nada, eu só aprendo. Boa resposta também. Não é porque eu tomo boas decisões, não, é porque não adianta nada se arrepender. Só aprendo e tento usar isso. Mas não me arrependo do meu voto também, não. Legal, essa reflexão é bem pertinente também para esses tempos atuais, né? Caram, eu adoro conversar contigo, você sabe disso, e a gente tem como é que se diz, uma dificuldade muito grande para administrar, porque vocês não sabem, mas o Caram fala demais. Também todo mundo sabe. Caramba, como eu estou na função de entrevistador aqui, né? Eu estou numa certa vantagem, mas se largar nós dois, 3 horas de papo só para esquentar, e depois vai. Mas, querido, eu queria te pedir agora que você fizesse algum tipo de manifestação. Eu sempre uso a seguinte comparação, cara. Se você tivesse que abraçar alguém que você gosta, certo? E vamos considerar que nós gostamos de toda a nossa audiência, todo mundo que está assistindo e vai assistir depois, porque são seres humanos, são nossos irmãos, enfim. E aí tu desse aquele abraço bem apertado de gratidão por ter participado da live, por ter acompanhado os nossos pensamentos. Depois daquele abraço bem forte, assim, qual tipo de energia você poderia transmitir para elas? Olha, eu gostei que você perguntou o tipo de energia e não perguntou a mensagem explícita. Legal. Porque eu costumo não falar. Se tem uma mensagem que traz mais força para alguém, é você demonstrar pelo silêncio que essa pessoa que está te abraçando, ela não precisa de mais nada, ela já tem tudo. E quando você faz isso sem recomendação, sem prescrição, e ela percebe isso, não é necessário nenhum encaminhamento, você já tem tudo para seguir, e você passa a energia, como você falou, é suficiente. Não sei se eu respondi o que você quis saber. Deixei. Sim, mas não dá para dar aí uma amostrinha grátis aí para a galera? Dá. Vamos fazer assim um exercício super rápido com o tempo que a gente tem. Quando você necessita de uma mensagem de alguém, você, claro, pode contar com um mentor, com alguém que você respeite, né, e que possa te ajudar. E também você pode experimentar, fechar os olhos, observar a tua respiração. E geralmente depois de uma meditação isso tem um poder muito maior, mas se você experimentar um pouco agora, por alguns segundos, simplesmente observar o ar entrando pelas narinas, trazendo vida para dentro de você, e ao exalar o ar, soltar qualquer tensão, qualquer preocupação. E vamos tentar fazer isso 3 vezes. Inspira. E solta. Inspira. E solta. E agora, na terceira vez, se você tem uma pergunta, uma questão, quando você terminar de soltar, você mantém uns segundos antes de inalar novamente, em busca de uma abertura para qualquer ideia, qualquer insight. Inspira. Solta.
Permanece em silêncio um pouquinho. E confia. Nossa, parceiro, o nível de presença foi lá demais. Por isso que eu gosto tanto de você, por isso que eu te amo tanto, por isso que eu tenho tanto orgulho em ter você aí como professor, como mestre, como guia, como amigo, como parceiro. Cara, muito obrigado, querido. Espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham feito esse exercício rápido para sentirem um pouco do que eu estou sentindo. Espero que as pessoas que vão assistir, né, essa é a vantagem, né? Depois que nós publicarmos, logo depois que terminar, vai estar disponível lá no Facebook. Você pode fazer esse exercício novamente. Você pode acompanhar o Karan nas redes sociais. Depois a Milena vai colocar todas as formas que você pode se conectar com o Karan, para que todos façam o melhor uso possível desse momento que nós tivemos juntos. Então, Karan, de coração, muito obrigado, cara. Assim, todos os momentos que eu tenho contigo, eles são realmente transformadores mesmo. E espero que, como você falou, né, esse momento de pandemia nos aproximou. Então, a gente já está numa vantagem maravilhosa. Eu espero que essa aproximação continue, né, porque quando a gente se aproxima, a gente só tem a ganhar, né? É realmente fantástico. Pascoal, eu também te amo, eu te admiro bastante. Eu quero te agradecer profundamente por essa oportunidade. Eu estou muito alegre e muito honrado de estar aqui. E agradecer a todos que estão aí também escutando, ouvindo. Deixem aí os seus comentários, as suas perguntas. E vai ser um grande prazer a gente conversar também um pouco. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Pascoal. E parabéns pelo seu trabalho, por essa atividade que é imprescindível. Alguém precisa pensar naqueles que têm alta vulnerabilidade, na educação, e essa missão tão linda que a Umunga realiza, não só no Brasil, fora do Brasil, é fantástica. Parabéns, e eu sinto orgulho de fazer parte. Vai sentir cada vez mais. Logo, logo, essa meditação vai ser lá no Amazônia, lá você vai ver. Vamos Pessoal, lá. é o seguinte, olha só, quarta-feira tem live com Viajo, Logo Existo, casal de amigos que largaram tudo para dar a volta ao mundo e construíram uma nova forma de ver e de viver a vida, só que nesse dia, em especial, a live será 18h30, porque esses dois estão lá em Portugal, então a gente está tentando respeitar meio que o fuso. Você que, independente da plataforma que você está nos vendo, nos siga nas outras, né? Se você vê pelo Facebook, vai em todas as outras plataformas que a Umunga tá. Instagram, LinkedIn, Facebook, e mais uma vez, já vamos colocar as redes sociais do Karan para que vocês consigam continuar acompanhando o Karan também nas demais, nos meios que ele usa. Pode enviar um direct ou deixar uma mensagem no Facebook também, enfim, para os e-mails de vocês, para nós colocarmos a nossa base de contato, para vocês saberem quando nós iremos realizar as próximas lives, data e hora, e também outras atividades da Umunga. Gente, vou encerrar, porque já vai cair, né? O nosso tempo máximo aqui é de 1 hora, falta 2 minutos. Mais uma vez, um grande beijo no coração. Obrigado por todos os comentários. Desculpem não termos comentado todos, mas, enfim, o tempo aqui, eu acho que vocês conseguem perceber a dinâmica, mas nós vamos comentar e responder todos ali por escrito, tá bom? Karan, grande beijo, muito obrigado, ótima semana e até a próxima. Valeu, bom pessoal. Sono, bom descanso, boa semana. Vamos lá, muito obrigado.